Continuamos agora conversando sobre as contribuições da empresa exclusivamente produtora rural, também por nós denominada de produtor rural pessoa jurídica. Essas empresas nós vimos que há substituição dos 20% pelos 2,5%, do SAT 123 e do adicional 6,9 ou 12, pela contribuição de 0,1 sobre a receita bruta da comercialização da produção. Vimos que existe também a incidência de um terceiro, chamado Senar, sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Muito bem, a gente sabe também que se essa empresa passar a exercer atividade autônoma diversa da de produção rural, essa empresa sai do perfil da produtora pessoa jurídica e vai para o perfil da empresa em geral. Mas pode acontecer de esta empresa prestar serviço em atividade rural, de modo a não descaracterizar o exclusivamente produtora rural. Apenas ela, além de produzir, ela presta serviços também na área de produção rural. O que vai acontecer no caso da empresa prestar serviços é o seguinte: relativamente à remuneração dos empregados envolvidos na prestação de serviço, esta empresa pagará 20%, SAT 123, se fosse o caso, adicional ao SAT de 6, 9 ou 12, em tese, porque é muito mais provável de acontecer isso, não 9 ou 12, tá? Pagaria terceiros sobre a folha mesmo e faria normalmente a retenção dos segurados. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, é que no caso da empresa ter 200 empregados e 20 desses 200 empregados prestarem serviço na área rural para algum contratante, sobre a remuneração dessas 20 pessoas que se envolveram na prestação de serviços, esta empresa, embora seja, integrante desse perfil aí, tá exclusivamente produtora rural, essa empresa vai ter de contribuir sobre a remuneração dos 20 empregados com os mesmos percentuais da empresa em geral. Relativamente aos demais 180 empregados que não estão envolvidos na prestação de serviço, não haverá incidência de 20% sobre a remuneração, nem de SAT 123, adicional 6, 9 ou 12. Relativamente aos 180 empregados que não estão envolvidos na prestação de serviço, esta empresa vai substituir os 20% por 2,5%, o SAT 123 e o adicional 6, 9 ou 12 pelo 0,1 e vai ter parte dos terceiros sobre a folha e outro terceiro, que é o Senar, incidindo sobre a receita bruta da comercialização da produção. Então, o prestar serviços na área de produção rural não determina que ela seja excluída desse perfil, mas obriga que, relativamente à remuneração dos empregados envolvidos na prestação de serviço, as contribuições sejam feitas na mesma condição que faz uma empresa em geral, 20%, SAT, adicional, se for o caso, terceiros, tudo incidindo sobre a remuneração, ok? Então, nós vamos agora examinar o nosso próximo contribuinte. O nosso próximo contribuinte é o produtor rural pessoa física. Este produtor rural pessoa física, ele vai ter uma substituição de contribuições parecidas, tá? Uma substituição parecida com o que aconteceu aqui com os produtores pessoas jurídicas. Então, vamos analisar aqui como é que funciona o perfil no caso de produtores rurais, pessoas físicas, também conhecidos como empregadores rurais.
Então, os empregadores rurais, vamos apagar aqui. Então, os produtores rurais, pessoas físicas, que enquanto segurados, eles são contribuintes individuais, tá? Aqui vão aparecer na condição de equiparados à empresa, na medida em que têm segurados a seus serviços. Então, este produtor, pessoa física, ao contratar empregados e avulsos, ele não vai pagar remuneração a esses empregados e avulsos? Com certeza. Obviamente que pagar aos avulsos via sindicato, não é? Ou, se for avulso portuário, via órgão gestor de mão de obra. Mas o fato é que haverá pagamento de remuneração, mas da mesma forma que aconteceu com o produtor pessoa jurídica, não ocorrerá a incidência da contribuição de 20% sobre a remuneração desses empregados e avulsos. Em vez de pagar 20% sobre a remuneração desses trabalhadores, o produtor rural, pessoa física, deverá contribuir com 2% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural sobre receita bruta da venda de artesanato rural, também sobre a receita bruta, tá, da prestação de serviços de turismo rural. Também se configuram em bases de cálculo das contribuições, tá, as eventuais trocas efetuadas. Então, o indivíduo troca soja por feijão, enfim. Isso daí tem que ter o valor, tá, da operação quantificado de modo a gerar também contribuições. Então, receita bruta de comercialização da produção, de venda de artesanato rural, da prestação de serviços de turismo rural, aqui nós vamos entender como sendo hospedagem, alimentação, ingresso, aluguel de equipamento, enfim. Também receitas decorrentes, na verdade receita não, valor relativo a trocas de produtos, ok? Vão ser aqui considerados. Então vejam, em vez de pagar 20% sobre a remuneração dos empregados e avulsos, esses 20% serão substituídos por uma contribuição de 2% que incide sobre a receita proveniente dessas operações. Em vez de pagar o SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração, este produtor pessoa física vai recolher o percentual de 0,1%, também incidindo sobre a receita bruta proveniente dessas atividades. No caso do adicional ao SAT, também, em vez de recolher isso daqui, os 6, 9 ou 12 serão substituídos pelo percentual de 0,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. No caso de terceiros, o que vai acontecer é que você vai encontrar a incidência do salário educação e do INCRA sobre a remuneração de empregados e avulsos, mas o terceiro específico da atividade rural vai ser recolhido a alíquota de 0,2%, tá, destinada ao Senar, ok? E essa contribuição também incide sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, nós temos aqui uma situação onde os 20% serão substituídos pelos 2%. SAT 1, 2, 3,
A adicional 6, 9 ou 12 serão substituídos pelo percentual de 0,1%. Em vez de usar a base remuneração, se utiliza a base receita bruta da comercialização da produção, da venda de artesanato, enfim. Tá? Terceiros, parte sobre folha, sobre remuneração, parte sobre a receita. E este produtor, pessoa física, continua obrigado a reter a contribuição de 8, 9 ou 11% dos empregados e avulsos que lhe prestem serviços, ressalvando que quando for avulso portuário, quem se encarregará da retenção é o órgão gestor de mão de obra, ok? Muito bem. Com relação a essa contribuição de 2 mais 0,1 mais 0,2, nós temos que lembrar o seguinte: 2% é o percentual destinado à Seguridade Social. 0,1% é o percentual destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ou seja, é o percentual para SAT-GILRAT. E aqui é um terceiro, tá? Quem vai recolher essas contribuições? Será sempre o produtor pessoa física? Não. Aqui nós temos que ter cuidado no sentido de determinar quem é o adquirente dessa produção. No caso de comercialização da produção rural, na medida em que este segurado venda a sua produção no varejo ou para outro produtor pessoa física ou para outro segurado especial, será sim ele próprio, produtor pessoa física, a efetuar o recolhimento. Mas se o nosso produtor pessoa física vender sua produção rural para adquirentes pessoas jurídicas, adquirentes pessoas físicas que revendam essa produção no varejo, tá? Ou entregar em consignação para consignatários, cooperativas, caberá aos adquirentes e aos consignatários reter dele a contribuição e efetivar esse recolhimento até o dia 20 do mês seguinte. Então, para a gente guardar, seria assim: o produtor pessoa física, ele só está obrigado a recolher essa contribuição de 2,3%, 2 mais 0,1 mais 0,2, na medida em que ele venda no varejo a consumidor final ou a outro produtor pessoa física. Caso as vendas ou as entregas em consignação sejam feitas a adquirentes pessoas jurídicas, adquirentes pessoas físicas para revenda no varejo ou para consignatários, cooperativas, não caberá ao próprio produtor, pessoa física, recolher a sua contribuição. A contribuição será descontada dele pelo adquirente e o recolhimento será efetivado, então, pela empresa que está comprando os produtos até o dia 20 do mês seguinte. Lembrar que comercialização envolve tanto as operações de venda da produção quanto as operações de entrega em consignação para que outro faça a venda desses produtos. Quando se tratar de venda de artesanato rural ou de prestação de serviços de turismo rural, caberá ao próprio produtor efetivar o recolhimento da contribuição de 2,3%. 2 mais 0,1 mais 0,2. Quando se tratar de venda para o estrangeiro, não ocorrerá esta contribuição, não incidem contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportação. Então, quando o produtor pessoa física, ele exportar, não vai recolher 2%, não vai recolher o 0,1%, mas tão somente o 0,2%. Agora, as contribuições retidas dos segurados, as contribuições de terceiros que continuam incidindo sobre a remuneração, essas obviamente vão ser sempre recolhidas pelo próprio produtor, pessoa física, no dia 20 do mês seguinte. Eu queria mostrar para vocês aqui uma particularidade. No que diz respeito a produtor, pessoa física, contratar um contribuinte individual, o produtor pessoa física estará obrigado a recolher a contribuição de 20%, mas não deverá reter os 11% devidos pelo seu contratado. Da mesma forma que o produtor recolhe 20% sobre a remuneração do fretista,
mas não estará obrigado a reter os 11% devidos pelo contribuinte individual que lhe prestou serviço. No que diz respeito à contratação de CI cooperado, através de cooperativa de trabalho, o perfil contributivo será o mesmo, não vai haver modificação relativamente à empresa em geral. Então eu chamo a atenção para vocês, tá, dessa situação, é daqui que nós vamos continuar a última aula, porque eu quero voltar nos mecanismos de recolhimento das contribuições para a gente detectar aqueles momentos em que existe a figura da subrogação do adquirente. Então, até a próxima aula, quando continuaremos falando sobre o produtor pessoa física no que diz respeito ao recolhimento de suas contribuições. Até lá!